Lá nesse quadro Artigo Científico Diário, vamos estar estudando as diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019 e 20. Agora, dia 15, classificação e diagnóstico do diabetes mellitus. Conceito e classificação do diabetes mellitus. O diabetes mellitus, DM, consiste em um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. Atinge proporções epidêmicas, com estimativa de 425 milhões de pessoas com DM mundialmente. A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas micro e macrovasculares, aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e elevação da taxa de mortalidade. A classificação do diabetes mellitus baseia-se em sua etiologia. Aí temos o quadro 1. Os fatores causais dos principais tipos de diabetes mellitus, genéticos, biológicos e ambientais, ainda não são completamente conhecidos. Aí quadro 1. Classificação etiológica do diabetes mellitus. Tipo 1, 2, 3 e 4. 1. Diabetes mellitus tipo 1. Tipo 1A. Deficiência de insulina por destruição autoimune das células beta comprovada por exames laboratoriais. Tipo 1B. Deficiência de insulina de natureza idiopática. Tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2. Perda progressiva de secreção insulínica, combinada com resistência à insulina. Tipo 3, diabetes mellitus gestacional, hiperglicemia de graus variados, diagnosticada durante a gestação na ausência de critérios de diabetes mellitus prévio. Tipo 4, outros tipos de diabetes mellitus, monogênicos, MOD, diabetes neonatal, secundário a endocrinopatias, secundário a doenças do pâncreas exócrino, secundário a infecções e secundário a medicamentos. Diabetes mellitus tipo 1. O diabetes mellitus tipo 1, DM1, é uma doença autoimune, poligênica decorrente de destruição das células beta pancreáticas, ocasionando deficiência completa na produção de insulina. Estima-se que mais de 88 mil brasileiros tenham DM1 e que o Brasil ocupe o terceiro lugar em prevalência de DM1 no mundo, segundo a International Diabetes Federation. Embora a prevalência de DM1 esteja aumentando, corresponde a apenas 5 a 10% de todos os casos de DM. É mais frequentemente diagnosticado em crianças, adolescentes e, em alguns casos, em adultos jovens, afetando igualmente homens e mulheres. Subdivide-se em DM tipo 1A e DM tipo 1B, a depender da presença ou da ausência laboratorial de autoanticorpos circulantes, respectivamente. Se tiver presente anticorpos circulantes, é DM tipo 1A. Se não tiver presença, é DM tipo 1B, que é idiopática. Diabetes mellitus tipo 1A. Forma mais frequente de DM1, confirmada pela positividade de um ou mais autoanticorpos. Em diferentes populações, descreve-se forte associação com antígeno leucocitário humano, Human Leukocyte Antigen, o HLA, DR3 e DR4. Embora sua fisiopatologia não seja totalmente conhecida, envolve, além da predisposição genética, fatores ambientais que desencadeiam a resposta autoimune. Entre as principais exposições ambientais associadas ao DM1 estão infecções virais, componentes dietéticos e certas composições da microbiota intestinal. Os marcadores conhecidos de autoimunidade são anticorpo anti-ilhota e Islet Cell Antibody, o ICA, autoanticorpo anti-insulina, Insuline Autoantibody, IAA, anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, anti-GAD, o GAD65, anticorpo antitirosina fosfatase, IA2 e IA2B, e anticorpo antitransportador de zinco, ZNT8.
Geralmente, esses autoanticorpos precedem, né, a hiperglicemia por meses a anos, durante o estágio pré-diabético. Quanto maior o número de autoanticorpos presentes e mais elevados seus títulos, maior a chance de o indivíduo desenvolver a doença. Na fase clinicamente manifesta do DM1, o início é, em geral, abrupto, podendo ser a cetoacidose diabética a primeira manifestação da doença em 1/3 dos casos. Então, quanto maior o número de autoanticorpos presentes, mais elevados seus títulos, maior a chance de o indivíduo desenvolver a doença. Na fase clinicamente manifesta do DM1, o início é, em geral, abrupto, podendo ser a cetoacidose diabética a primeira manifestação da doença, em 1/3 dos casos. Embora a maioria dos pacientes com DM1 tenha peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade não exclui o diagnóstico da doença. O DM1 é bem mais frequente na infância e na adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos que podem desenvolver uma forma lentamente progressiva da doença, denominada Latent Autoimmune Diabetes in Adults, a LADA. O quadro 2 apresenta os estágios do DM1 autoimune propostos pela Associação Americana de Diabetes, American Diabetes Association, AADA, para estadiamento baseados nos níveis glicêmicos na sintomatologia. Na prática clínica, não se recomenda rotineiramente a investigação de autoimunidade com dosagem dos autoanticorpos. Aqui nós temos o quadro 2, estágios do DM tipo 1 e suas características. Autoimunidade 1, 2 e 3, né? Anticorpos positivos 1, 2 anticorpos positivos, 3 anticorpos positivos, tá? Aí tem os níveis glicêmicos, né, para diagnóstico e sintomas. O 1, estágio 1, né, é normoglicemia, glicemia de jejum, TOT-G e HbA1c normais. E os sintomas estão ausentes, é o nível 1. Estágio 2, né, ou nível 2, anticorpos positivos. Em todos os casos, os anticorpos estarão positivos. Nível 1, não, normoglicemia, glicemia de jejum, TOT-G e HbA1c, né, que é hemoglobina glicada, normais. Sintomas ausentes. No 2 também os sintomas estarão ausentes. E no 3 estará presente sintomas. Mas aí os níveis glicêmicos para diagnóstico do 2. Disglicemia, níveis glicêmicos alterados, compatíveis com pré-diabetes. Jejum entre 100 e 125 mg por decilitro, 2 horas no TOT-G entre 140 e 199 mg por decilitro, ou HbA1c, né, hemoglobina glicada, entre 5,7% e 6,4%. Agora, nível 3, sintomas presentes. Hiperglicemia evidente e de início recente. Critérios clássicos para diagnóstico de diabetes mellitus. Glicemia de jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. 2 horas no TOT-G maior ou igual a 200 mg por decilitro. Ou hemoglobina glicada, HbA1c, maior ou igual a 6,5%. O TOT-G, né, é o teste oral de tolerância à glicose. TOT-G, teste oral de tolerância à glicose. Tá? Vamos lá. Diabetes mellitus tipo 1B. A denominação B, ou idiopático, é atribuída aos casos de DM1 nos quais os autoanticorpos não são detectáveis na circulação. O diagnóstico apresenta limitações e pode ser confundido com outras formas de diabetes mellitus diante da negatividade dos autoanticorpos circulantes, de modo concomitante com a necessidade precoce de insulinoterapia plena. As recomendações terapêuticas são as mesmas do DM tipo 1A e não há evidências de riscos distintos para as complicações crônicas entre os subtipos. Diabetes mellitus tipo 2. Diabetes mellitus tipo 2, DM2, corresponde a 90 a 95% de todos os casos de DM.
Possui etiologia complexa e multifatorial, envolvendo componentes genético e ambiental. Geralmente o DM2 acomete indivíduos a partir da 4ª década de vida, embora se descreva em alguns países aumento na sua incidência em crianças e jovens. Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física que contribuem para a obesidade destacam-se como os principais fatores de risco. O desenvolvimento e a perpetuação da hiperglicemia ocorrem concomitantemente com hiperglucagonemia, resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção hepática de glicose, disfunção incretínica, aumento de lipólise e, consequentemente, aumento de ácidos graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose e graus variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Sua fisiopatologia, diferentemente dos marcadores presentes no DM1, não apresenta indicadores específicos da doença. Em pelo menos 80 a 90% dos casos, associa-se ao excesso de peso e a outros componentes da síndrome metabólica. Na maioria das vezes, a doença é assintomática ou oligossintomática por longo período, sendo o diagnóstico realizado por dosagens laboratoriais de rotina ou manifestações das complicações crônicas. Com menor frequência, indivíduos com DM2 apresentam sintomas clássicos de hiperglicemia: poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento inexplicado. Raramente a cetoacidose diabética consiste na manifestação inicial do DM2. Os consagrados fatores de risco para DM2 são história familiar da doença, avançar da idade, obesidade, sedentarismo, diagnóstico prévio de pré-diabetes ou diabetes mellitus gestacional, que é a DMG, e presença de componentes da síndrome metabólica, tais como hipertensão arterial e dislipidemia. É mandatório para indivíduos com sinais e sintomas coleta de exames para confirmação diagnóstica de DM2. Ainda que assintomáticos, a presença de fatores de risco já impõe rastreamento para diagnóstico precoce. O quadro 3 apresenta a proposta da ADA para rastreamento de DM2. Se a investigação laboratorial for normal, sugere-se repetição do rastreamento em intervalos de 3 anos ou mais frequentemente, se indicado. Na presença de pré-diabetes, recomenda-se a reavaliação anual. Vamos olhar o quadro. Quadro 3. Indicação para rastreamento de DM2 em indivíduos assintomáticos. Critérios para rastreamento de DM2. Indivíduos com idade menor que 45 anos. Sugere-se rastreamento de DM2 em indivíduos com sobrepeso ou obesidade e que apresentem mais um fator de risco para DM dentre os seguintes, Ou seja, menor que 45 anos é sobrepeso, obesidade mais fator de risco para DM, Dentre esses seguintes aqui: pré-diabetes, história familiar de DM, parente de primeiro grau, raça e etnia de alto risco para DM, negros, hispânicos ou índios prima, mulheres com diagnóstico prévio de DMG, história de doença cardiovascular, hipertensão arterial, HDLC menor que 35 mg por decilitro e ou triglicérides maior que 250 mg por decilitro. Síndrome de ovários policísticos, sedentarismo, acantose nigricans. Desde 2017, a ADA vem propondo o questionário de risco para DM2 na sua diretriz, que leva em consideração idade, sexo, história prévia de DMG ou hipertensão arterial, história familiar de DM2 e nível de atividade física. Tal estratégia de identificação de risco já havia sido testada em outras populações.
Uma pontuação é dada para cada fator de risco, sendo um score maior ou igual a 5 associado a risco aumentado para DM2. Trata-se de instrumento de rastreamento útil, de baixo custo, que pode ser empregado em larga escala no âmbito da saúde pública. Então, idade, sexo, história prévia de DMG ou hipertensão arterial, história familiar de DM2, nível de atividade física. Diabetes mellitus gestacional. A gestação consiste em condição diabetogênica, uma vez que a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas placentárias que degradam a insulina, com consequente aumento compensatório na produção de insulina e na resistência à insulina, podendo evoluir com disfunção das células beta. O DMG trata-se de uma intolerância a carboidratos de gravidade variável, que se inicia durante a gestação atual, sem ter previamente preenchido os critérios diagnósticos de DM. O DMG traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação. Pode ser transitório ou persistir após o parto, caracterizando-se como um importante fator de risco independente para desenvolvimento futuro de DM2. A prevalência varia de 1 a 14%, a depender da população estudada e do critério diagnóstico adotado. Vários fatores de risco foram associados ao desenvolvimento de DMG, conforme mostra o quadro 4. Fatores de risco para DMG. Idade materna avançada. Sobrepeso, obesidade ou ganho excessivo de peso na gravidez atual. Deposição central excessiva de gordura corporal. História familiar de diabetes em parentes de primeiro grau. Crescimento fetal excessivo, polidrâmnion, hipertensão ou pré-eclâmpsia na gravidez atual. Antecedentes obstétricos de abortamentos de repetição, malformações, morte fetal ou neonatal, macrosomia ou DMG. Síndrome de ovários policísticos, baixa estatura inferior a 1,5 m. Um importante marco para o diagnóstico e o acompanhamento do DMG foi a publicação do estudo Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes, a RAP. Esse estudo incluiu cerca de 25 mil mulheres de 9 países no terceiro trimestre de gestação submetidas a teste oral de tolerância à glicose, o TOTG, e comprovou que existe um progressivo e contínuo aumento do risco de complicações materno-fetais conforme se elevam os níveis de glicemia materna, tanto em jejum quanto na pós-sobrecarga, mesmo dentro de níveis até então considerados normais, não DMG. O estudo verificou aumento de risco de parto cesáreo recém-nascido com peso acima do percentil 90 e hipoglicemia neonatal, dentre outras complicações em decorrência do aumento dos níveis glicêmicos. Outras formas de diabetes mellitus. Pertencem a essa categoria todas as outras formas menos comuns de diabetes mellitus, cuja apresentação clínica é bastante variada e depende da alteração de base que provocou o distúrbio do metabolismo glicídico. Estão aqui incluídos os defeitos genéticos que resultam na disfunção das células beta, os defeitos genéticos na ação da insulina, as doenças do pâncreas exócrino e outras condições listadas no quadro 5, outras formas de DM. Defeitos genéticos na função da célula beta. MOD 1, defeitos no gene HNF4A. MOD 2, defeitos no gene GCK. MOD 3, defeitos no gene HNF1A. MOD 4, defeitos no gene IPF1. MOD 5, defeitos no gene HNF1B. MOD 6, defeitos no gene NeuroD1. Diabetes neonatal transitório. Diabetes neonatal permanente. Diabetes mellitus mitocondrial, outras. Defeitos genéticos na ação da insulina. Resistência à insulina do tipo A. Leprechaunismo. Síndrome de Rabson-Mendenhall. Diabetes mellitus lipoatrófico, outras.
Doenças do pâncreas exócrino: pancreatite, pancreatectomia ou trauma, neoplasia, fibrose cística, pancreatopatia fibrocalculosa, outras. Endocrinopatias: acromegalia, síndrome de Cushing, glucagonoma, feocromocitoma, somatostatinoma, aldosteronoma, outras. Diabetes induzido por medicamentos ou agentes químicos: determinadas toxinas, pentamidina, ácido nicotínico, glicocorticoides, hormônio tireoidiano, diazóxido, agonistas beta-adrenérgicos, tiazídicos, interferon alfa, outros. Infecções: rubéola congênita, citomegalovírus, outras. Formas incomuns de DM autoimune: síndrome de Stiffman, anticorpos antirreceptores de insulina, outras. Outras síndromes genéticas por vezes associadas ao DM: síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Wolfram, ataxia de Frederick, Coreia de Huntington, síndrome de Lawrence-Moon-Bied, distrofia miotônica, síndrome de Prader-Willi, outras. MOD é Maturity Onset Diabetes of the Young. Vamos lá. As formas de DM associadas a defeitos genéticos na função das células beta incluem Maturity Onset Diabetes of the Young, o MOD, diabetes neonatal, diabetes mitocondrial e outras. MOD é uma forma monogênica de DM, caracteriza-se por herança autossômica dominante, idade precoce de aparecimento, em geral antes dos 25 anos, e graus variáveis de disfunção da célula beta. Estima-se que represente 1 a 2% de todos os casos de DM. Na maioria das vezes é diagnosticado inicialmente como DM1 ou DM2. É clínica e geneticamente heterogêneo e pelo menos 13 subtipos de MOD já foram identificados, decorrentes de mutações em diferentes genes. Os subtipos têm diferenças em idade de apresentação da doença, padrão de hiperglicemia, resposta ao tratamento e manifestações extrapancreáticas associadas. As causas mais comuns de MOD são derivadas de mutações nos genes HNF1A, MOD3 e GCK, MOD2. O MOD2 apresenta-se com hiperglicemia leve, encontrada desde o nascimento, e não progressiva, geralmente não requerendo tratamento com agentes orais ou insulina, sendo tratada exclusivamente como mudança de estilo de vida. Que beleza! Esse é o 2, né? Em vista do comportamento da hiperglicemia leve não progressiva, as complicações crônicas do DM são raras. Já indivíduos com MOD3 apresentam falência progressiva da função das células beta, o que resulta em hiperglicemia no decorrer da vida. Tal diabetes mellitus, tal tipo, costuma ser diagnosticado na adolescência ou no adulto jovem, e a frequência de suas complicações crônicas, de forma semelhante à dos indivíduos com DM1 e DM2, é relacionada com o controle glicêmico. Indivíduos com MOD3 têm sensibilidade à ação hipoglicemiante das sulfonilureias, sendo essa classe a medicação de escolha para esses indivíduos, as sulfonilureias, O diabetes neonatal é uma forma monogênica da doença, diagnosticado normalmente nos primeiros 6 meses de vida. Cerca de 50% dos casos são transitórios, ocorrendo a remissão em semanas ou meses, podendo o diabetes recidivar por volta da puberdade, e os demais são permanentes. O diabetes neonatal transitório é, na maioria dos casos, associado a anormalidades no cromossomo 6q24. Os pacientes afetados apresentam baixo peso ao nascimento e a hiperglicemia desenvolve-se nas primeiras semanas de vida. Indivíduos com diabetes neonatal permanente também têm peso reduzido ao nascimento e a idade de aparecimento da hiperglicemia é variável, em geral nos primeiros 3 meses de vida.
Habitualmente, o diabetes ocorre de maneira isolada, mas em uma minoria dos casos pode estar acompanhado de outras alterações em síndromes específicas. Em comparação com as pessoas com diabetes neonatal permanente, os pacientes com a forma transitória apresentam hiperglicemia em idade mais precoce, menor peso por ocasião do diagnóstico e necessitam de doses menores de insulina para o controle metabólico. Existe, porém, considerável sobreposição do quadro clínico, não sendo possível definir se a forma é transitória ou permanente. Mutações ativadoras nos genes KNJ11, KCNJ11, ABCC8, que codificam respectivamente as subunidades KIR6.2 e SUR1 do canal de potássio sensível ao trifosfato de adenosina, adenosina trifosfate, ATP, são causas de diabetes neonatal transitório e permanente. Mutações no gene KCNJ11 em heterozigose respondem por cerca de 30 a 40% dos casos de diabetes neonatal permanente e menos de 10% das ocorrências de diabetes neonatal transitório, enquanto mutações no gene ABCC8 ocasionam mais frequentemente diabetes neonatal transitória. Em pacientes com mutações nos genes KCNJ11 e ABCC8 é possível em aproximadamente 80% dos casos a utilização de sulfonilureia com boa resposta terapêutica. Ainda, mutações em vários outros genes, INS, GCK, PLAGL1, etc., são causas de diabetes neonatal. Outras causas de diabetes incluem defeitos genéticos na ação da insulina, decorrentes de mutações no gene do receptor de insulina e doenças do pâncreas exócrino, como pancreatite, trauma, pancreatectomia e carcinoma pancreático. Além disso, endocrinopatias com aumento de hormônios contrarreguladores da ação da insulina, entre os quais o hormônio do crescimento, cortisol e glucagon, podem provocar diabetes mellitus. Diferentes medicamentos são associados a alterações no metabolismo da glicose por meio de diminuição da secreção ou da ação da insulina. Os exemplos mais comuns são os glicocorticoides, o ácido nicotínico e os antipsicóticos atípicos. Diagnóstico de diabetes mellitus. Na história natural do diabetes mellitus, alterações fisiopatológicas precedem muitos anos o diagnóstico da doença. A condição na qual os valores glicêmicos estão acima dos valores de referência, mas ainda abaixo dos valores diagnósticos de DM, denomina-se pré-diabetes. A resistência à insulina já está presente na ausência de medidas de combate aos fatores de risco modificáveis. Ela evolui frequentemente para a doença clinicamente manifesta e associa-se a risco aumentado de doença cardiovascular e complicações. Na maioria dos casos de pré-diabetes ou diabetes, a condição é assintomática e o diagnóstico é feito com base em exames laboratoriais. As categorias de tolerância à glicose são definidas com base nos seguintes exames: glicemia em jejum, coletada em sangue periférico após jejum calórico de no mínimo 8 horas. TOT-G, teste oral de tolerância à glicose, TOT-G. Previamente à ingestão de 70 gramas de glicose dissolvida em água, coleta-se uma amostra de sangue em jejum para determinação da glicemia. Coleta-se outra, então, após 2 horas da sobrecarga oral. Importante reforçar que a dieta deve ser habitual e sem restrição de carboidratos, pelo menos nos 3 dias anteriores à realização do teste. Permite a avaliação da glicemia após sobrecarga, que pode ser a única alteração detectável no início do diabetes mellitus, refletindo a perda de primeira fase da secreção de insulina. Hemoglobina glicada, HbA1c, oferece vantagens ao refletir níveis glicêmicos dos últimos 3 a 4 meses e ao sofrer menor variabilidade dia a dia, independer do estado de jejum para sua determinação. Vale reforçar que se trata de medida indireta da glicemia, que sofre interferência de algumas situações, como anemias
hemoglobinopatias e uremia, nas quais é preferível diagnosticar o estado de tolerância à glicose com base na dosagem glicêmica direta. Outros fatores como idade e etnia também podem interferir no resultado da hemoglobina glicada, HbA1c. Por fim, para que possa ser utilizado no diagnóstico de DM, a determinação da HbA1c deve ocorrer pelo método padronizado no Diabetes Control and Complications Trial, o DCCT, e certificado pelo National Glycohemoglobin Standardization Program, NGSP. A confirmação do diagnóstico de diabetes mellitus requer repetição dos exames alterados, idealmente o mesmo exame alterado em segunda amostra de sangue, na ausência de sintomas inequívocos de hiperglicemia. Pacientes com sintomas clássicos de hiperglicemia, tais como poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento, devem ser submetidos à dosagem de glicemia ao acaso, independente do jejum, não havendo necessidade de confirmação por meio de segunda dosagem caso se verifique glicemia aleatória maior ou igual a 200 mg por decilitro. Os valores de normalidade para os respectivos exames, bem como os critérios diagnósticos para pré-diabetes e diabetes mellitus mais aceitos e adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD, encontram-se descritos no quadro 6, critérios laboratoriais para diagnóstico de normoglicemia, pré-diabetes e diabetes mellitus, adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes, a SBD. Vamos lá. Normoglicemia, pré-diabetes ou risco aumentado para diabetes, diabetes estabelecido. Aí eu tenho glicose em jejum, glicose 2 horas após sobrecarga, 75 gramas de glicose, que é o TOT-G, Glicose ao acaso e hemoglobina glicada, HbA1c e observações. Vamos lá. Normoglicemia. Glicemia em jejum é menor que 100 mg por decilitro. Glicose de 2 horas após sobrecarga, 75 gramas de glicose, tem que ser menor que 140 mg por decilitro. Glicose ao acaso nos faz, hemoglobina glicada menor que 5,7. OMS emprega valor de corte de 110 mg por decilitro para a normalidade da glicose em jejum. Beleza. O brasileiro é 100. OMS é 110. Tá. Pré-diabetes ou risco aumentado para DM. Glicose em jejum maior ou igual a 100 e menor que 126. Glicose 2 horas após sobrecarga, 75 gramas de glicose, o TOT-G, maior ou igual a 140 e menor que 200. Pré-diabetes ou risco aumentado, Hemoglobina glicada maior ou igual a 5,7 e menor que 6,5. Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de pré-diabetes. E por fim, diabetes estabelecido, Glicose em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro. Glicose 2 horas após sobrecarga, 75 gramas de glicose, o TOT-G, maior ou igual a 200 mg por decilitro. Glicose ao acaso maior ou igual a 200 mg por decilitro, com sintomas inequívocos de hiperglicemia, polidipsia, poliúria, polifagia e emagrecimento. Hemoglobina glicada A1C maior ou igual a 6,5. E observações. Positividade de qualquer dos parâmetros confirma diagnóstico de DM. Método de hemoglobina glicada, HbA1c, deve ser o padronizado. Na ausência de sintomas de hiperglicemia, é necessário confirmar o diagnóstico pela repetição de testes. Glicemia de jejum alterada. Tolerância oral à glicose. Vamos lá. Então, as categorias de pré-diabetes, além de conferirem risco aumentado para desenvolvimento de diabetes mellitus, também estão associadas a maior risco de doença cardiovascular e complicações crônicas. Os critérios diagnósticos para DM1 são semelhantes aos utilizados no DM2. No primeiro caso, porém, comumente a sintomatologia já chama muito mais a atenção do clínico
do que no segundo caso. Diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Embora não exista consenso sobre a melhor estratégia de rastreamento e diagnóstico DMG, as recomendações mais aceitas internacionalmente, propostas por várias sociedades científicas, inclusive pela SBD, estão reunidas no quadro 7. Vamos ver quadro 7. Aqui. Recomendações para rastreamento e diagnóstico de DMG e DM franco na gestação de acordo com a International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups, a IADPSG e a OMS, também adotados pela SBD. Na primeira consulta de pré-natal, recomenda-se avaliar as mulheres quanto à presença de DM prévio, não diagnosticado e francamente manifesto. O diagnóstico de DM será feito se um dos testes a seguir apresentar-se alterado: glicemia em jejum maior ou igual a 126 mg por decilitro, glicemia 2 horas após sobrecarga com 75 gramas de glicose maior ou igual a 200 mg por decilitro, que é o TOTG, hemoglobina glicada HbA1c maior ou igual a 6,5, glicemia aleatória maior ou igual a 200 mg por decilitro na presença de sintomas, né, polidipsia, poliúria, polifagia, emagrecimento. Confirmação será feita pela repetição dos exames alterados na ausência de sintomas. Perfeito. Sugere-se que seja feita a dosagem de glicemia de jejum em todas as mulheres na primeira consulta de pré-natal. Mulheres sem diagnóstico de DM, mas com glicemia de jejum maior ou igual a 92 mg por decilitro, devem receber diagnóstico de DMG. Mulheres sem diagnóstico de DM, mas com glicemia de jejum maior ou igual a 92, devem receber diagnóstico de DMG. Toda mulher com glicemia de jejum menor que 92 mg por decilitro inicial deve ser submetida a teste de sobrecarga oral com 75 gramas de glicose anidra entre 24 e 28 semanas de gestação, sendo o diagnóstico de diabetes gestacional estabelecido quando, no mínimo, um dos valores a seguir encontrar-se alterado: glicemia em jejum maior ou igual a 92 mg por decilitro, glicemia 1 hora após sobrecarga maior ou igual a 180 mg por decilitro, glicemia 2 horas após sobrecarga maior ou igual a 153 mg por decilitro. O corte é mais baixo, né, para grávida. Agora vamos terminar a leitura. Tá. Outras ocasiões, né, ó. Outras sociedades médicas não apoiam. Vamos lá, pera. Quadro 6. Aqui, vamos lá. No primeiro trimestre da gestação, idealmente na primeira consulta de pré-natal, sugere-se investigar DM pré-existente por meio de exames habituais. Gestantes com diagnóstico de DM no primeiro trimestre da gestação, vamos lá, no primeiro trimestre da gestação, idealmente na primeira consulta de pré-natal, sugere-se investigar DM pré-existente por meio dos exames habituais, beleza. Gestantes com diagnóstico de DM no primeiro trimestre da gestação, critério diagnóstico de DM em não gestantes, né, devem ser consideradas tendo DM pré-existente. Elas apresentam maior risco de malformações fetais e outras complicações gestacionais e neonatais. Vale ressaltar que o valor de corte da glicemia em jejum durante a gestação, né, vale ressaltar que o valor de corte da glicemia em jejum durante a gestação difere do considerado normal para não gestantes, sendo menor que 92 mg por decilitro em qualquer fase da gestação. O valor de corte é 92, é o ano que eu nasci. Valores entre 92 e 126 são diagnósticos de DMG em qualquer fase da gestação. Sugere-se que toda mulher sem diagnóstico reconhecido de DM francamente manifesto, ou DMG, seja submetida a TOTG com 75 gramas de glicose após jejum calórico
mínimo de 8 horas, entre 24 e 28 semanas de gestação, com coleta de glicose em jejum. 1 e 2 horas após sobrecarga, conforme recomendação da IADPSG e da OMS. É importante reforçar a manutenção da dieta sem restrição de carboidratos nos 3 dias anteriores ao exame, sendo um único valor alterado no teste suficiente para o diagnóstico de DMG. Outras sociedades médicas não apoiam os valores de corte descritos no quadro 7 para diagnóstico de DMG, não havendo consenso até o momento. RAPO foi um estudo observacional de grande relevância para a reanálise de pontos de corte em diagnóstico de DMG, tendo como objetivo determinar o ponto de corte que conferia risco aumentado de desfechos indesejados maternos, fetais e neonatais. O estudo motivou diversas sociedades médicas e organizações de saúde a reavaliar seus critérios diagnósticos de DMG. Como era de esperar, entretanto, adotando-se os novos critérios propostos pela IADPSG e pela OMS, a prevalência estimada de DMG aumenta para cerca de 20% e torna-se uma preocupação bastante relevante para a saúde pública. Estudo recente acompanhou 1.750 gestantes na Espanha e comparou a prevalência de DMG com base nos atuais critérios diagnósticos de DMG propostos pela IADPSG e nos antigos. A prevalência de DMG foi 3,5 vezes maior segundo os novos critérios, 35,5% versus 10,6%, tendo sido confirmados melhores desfechos gestacionais neonatais, uma vez que essas mulheres foram submetidas a tratamento antidiabético em níveis mais baixos de glicemia. Houve redução dos casos de hipertensão gestacional de 14,6%, prematuridade de 10,9%, parto cesáreo de 23,9%, recém-nascidos pequenos para idade gestacional de 6,5% e internações em unidade de terapia intensiva, UTI, de 24,4%, bem como 9% de redução em APGAR menor que 7 no primeiro minuto de vida. Análise farmacoeconômica confirmou a boa relação custo-efetividade do novo critério diagnóstico para DMG, especialmente pela redução de cesáreas e internações em UTI. E esse foi a leitura de hoje do artigo científico diário, que estamos acompanhando as diretrizes do dia 15, tá? Os próximos serão aspectos técnicos e laboratoriais de diagnóstico e acompanhamento do diabetes mellitus.